Olá! O artigo que nós vamos compartilhar hoje está na revista American Science, edição especial Neurociência 1. E tem o título Cérebro Singular: Por que gêmeos idênticos podem ter personalidades diferentes? Esse artigo é maravilhoso, muito bom, tem um conteúdo importante da gente compartilhar e é base de um outro tipo de trabalho que eu quero apresentar para vocês, que é sobre a epigenética. Esse trabalho especificamente não é sobre isso, mas ele tem muita ligação. Eu falo em algumas palestras sobre o trabalho do Dr. Richard Davidson, demonstrando o efeito da meditação na expressividade genética. E eu recebi alguns comentários de dúvida, mas como assim? A prática da meditação altera o funcionamento dos genes? Sim, ela altera a expressividade genética. Mas espera aí, o DNA não nasce na célula, na criança, etc. E faz esse tipo de comentário. E para fundamentar isso, a gente tem que aprofundar as explicações. E esse artigo contém bastante material. A partir daqui você pode chegar a essas explicações. Quando eu faço uma palestra, eu nunca uso uma única coisa. Eu não faço citação porque a gente usa muitas fontes diferentes. Então, a temática que nós estamos apresentando aqui nesse quadro, com esses artigos, é mostrar para você de onde a gente tira o material, o que é a explicação científica. É claro que a gente não fala todos os detalhes, então eu vou aprofundar um pouco mais no experimento, que eu estou falando especificamente desse. E nos comentários a gente fala um pouco diferente, aprofunda mais devagar. É o seguinte: quando você faz uma palestra pública, você tem uma plateia heterogênea com vários níveis de conhecimento e para você atender, você tem que nivelar em um determinado ponto. Então, se eu estou numa universidade falando e teoricamente todos eles têm um curso superior, você vai ter uma abordagem. Mas a gente está falando com pessoas simples que não têm esse conteúdo, você não pode usar determinado vocabulário ou aprofundar determinadas coisas, porque a palestra não agradaria a todos. Como esse é um vídeo postado para a internet, a gente está aprofundando, a gente está falando de um artigo específico, então alguns termos mais técnicos. Você pode pausar o vídeo e pesquisar um pouquinho, ou se você acha que você não tem interesse, pode partir para outro. Esse aqui a gente está fundamentando, ok? Então, o que é que tem de tão interessante nesse artigo? Ele fala sobre estudos no cérebro e estudos de gêmeos idênticos. Essa é uma parte muito importante da neurociência, o estudo dos gêmeos idênticos, porque a gente parte do princípio em que se vocês são geneticamente, o gêmeo seria uma cópia genética, então um teria a mesma estrutura genética, criado no mesmo ambiente, expostos à mesma estrutura de meio ambiente, teoricamente eles deveriam ter tanto comportamentos, temperamentos ou tendências a determinados transtornos mentais iguais, e isso não acontece. Na verdade, nós temos gêmeos idênticos, então você analisa o DNA, é o mesmo, e um apresenta esquizofrenia, o outro não. Um apresenta determinadas doenças degenerativas neurológicas e o outro não. Não deveriam ter as mesmas tendências, expostos às mesmas coisas? E nós não estamos falando, por exemplo, do conteúdo psicológico que você poderia explicar por experiências distintas. Não, nós estamos tendo crianças apresentando precocemente doenças degenerativas, doenças de origem genética. Por que essa doença genética se expressou em um gêmeo e não no outro? E aí, durante esse estudo, eles juntaram uma experiência. Então, na década de 40, uma pesquisadora chamada Barbara McClintock, ela fez uma descoberta sobre os transposons, ou genes saltadores. Ela estava estudando vegetais, especificamente milho, e ela percebeu que alguns pés de milho, quando expostos ao estresse, por exemplo, seca prolongada, determinadas pragas, etc., alguns genes saltavam e substituíam ligações, causando produção de proteínas diferentes. Isso fazia com que o comportamento desta unidade vegetal fosse diferente, dando-lhe uma resistência àquela situação de estresse que o resto do grupo não apresentava.
e tinha diferenças aleatórias. Então, grupos com coisas diferentes, respostas diferentes do DNA, que permitiam que eles sobrevivessem fazendo coisas distintas. Ou seja, havia uma mutação genética que acontecia durante a vida da unidade biológica e não no seu nascimento. Então, a gente pode dizer que crossing over, que é a troca de pedaços de genes durante a gametogênese ou durante o nascimento dessa entidade biológica, tudo bem. Mas após a idade adulta, a alteração de DNA, sim. Inclusive, esses genes fazem com que mude-se o RNA mensageiro e proteínas diferentes sejam produzidas. O potencial para doenças é grande. Então, por que a natureza permitiu que algo assim se desenvolvesse? Porque também causa uma capacidade adaptativa. É como se mutações programadas permitissem, numa calamidade, que indivíduos sobrevivessem. E nos seres humanos, existem esses genes saltadores, né? Os transposons também, que alteram parte do DNA, dependendo de determinadas circunstâncias. E eles encontram esses genes saltadores em algumas áreas. Normalmente, eles estão presentes nas células ovarianas, dos gametas, né? Testiculares e ovarianas, mas também no cérebro. E especificamente numa região do cérebro chamada hipocampo. Peraí, hipocampo não é aquela área da memória? Sim, é aquela área da memória. E é uma área que tem neurogênese. O que é isso? Novos neurônios se formam. A área da memória é a área que você armazena suas experiências. Então, você teve uma interação com o meio ambiente, reconheceu aquilo e você tem reações a isso. Então, você guarda memórias. Dependendo do que você foi exposto, isso pode causar uma alteração no entendimento do seu meio ambiente. Seria importante uma adaptação? Como assim? Existem pessoas que têm uma predisposição ao nível de estresse mais alto em determinadas circunstâncias do que outras pessoas. Nós temos uma variedade genética grande que permite que determinadas pessoas resistam melhor ao estresse do que outras, enquanto uns têm mais resistência ao sofrimento, resiliência. São várias respostas mentais e emocionais ao meio ambiente que têm raízes genéticas. Então, você vai transferir de pai para filho. Mas digamos que você tem um grupo social com um background comum, uma família, e houve uma radical mudança no seu ambiente, tá? Guerra, por exemplo, ou determinada situação calamitosa, e o nível de estresse é muito alto. Esse grupo genético tem uma tendência a respostas muito violentas ao estresse, o que levaria ao quê? À incapacitação daquele grupo. Um gene saltador atenuando essas respostas poderia permitir que alguns indivíduos sobrevivessem e mantivesse aquele caldeirão genético. Ou seja, do ponto de vista biológico, é uma explicação válida. Você aumenta a capacidade adaptativa do indivíduo. Mas o que provoca a ação desses genes, ou transposons? O que faz com que eles aconteçam? É um fenômeno chamado epigenética. Ou seja, essa alteração depende da interação do indivíduo com o meio ambiente. Então, interações sociais, interações emocionais, interação de todo tipo, tá? Causam determinadas respostas e essas respostas podem sim alterar a expressividade dos genes. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma pessoa, analisar geneticamente, você diz que ela tem 99% de chance de desenvolver um câncer de mama, por exemplo. Significa que ela vai desenvolver? Não, olha só, 99% de chance é uma chance muito expressiva. Porém, a sua interação com o meio ambiente pode alterar essa expressividade genética. Como assim? Digamos que ela se torna uma praticante da meditação. Tá? A meditação, ela tem uma capacidade significativa de alterar a expressividade genética. Determinadas atividades cerebrais produzem alterações químicas cerebrais. Essas alterações químicas cerebrais circulam na corrente sanguínea e chegam até as células. Chegando até as células, elas interagem com a membrana celular
e interagindo com a membrana celular alteram essa química e podem ativar chamados genes saltadores. Esses genes saltadores podem reescrever determinadas partes desse DNA ou alterar as proteínas produzidas pelo DNA e alterar a sua resposta imunológica, por exemplo. Então, você pode definir alterações a nível de comportamento genético? Sim. E a área do cérebro que tem o maior número, tá, desses genes, dessas atividades alteradas é a região do hipocampo. Peraí, que afirmativa é essa? Experimentos feitos com ratos que fizessem que toda vez que esse gene fosse ativado, produzisse uma alteração pigmentosa e verificaram as regiões do cérebro com maior número dessas pigmentações e definiram, são áreas que têm neurogênese, ou seja, produção de novos neurônios, onde esses genes saltadores poderiam agir, produzindo neurônios mais resistentes ou neurônios menos passíveis de estresse ou neurônios que pudessem interferir na estabilização dessa memória ou no prejuízo. Então, nós temos gêmeos idênticos, e em algum momento foi ativadas essas atividades e mudada a expressividade. Ou seja, sempre houve a possibilidade de desenvolverem determinados transtornos mentais, mas em um não se expressou e outro se expressou. Qual seria a causa? Qualquer tipo de experiência externa que provocou essa ativação. A gente junta essa leitura e nesse artigo você tem aspectos bem específicos mostrando como isso acontece. Vale a pena você ler e aprofundar um pouco. Eles dão a sustentação científica no pensamento de que você é o agente do seu destino. Não existe um determinismo genético, tá? Quando alguns questionam, nós temos ou não temos livre-arbítrio? Sim, nós temos livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, ele é capaz de interferir, inclusive, no que algumas pessoas acreditavam ser o determinismo genético. Você é geneticamente programado para ser assim ou assado, e nós alteramos isso através da epigenética, que é a interação, por exemplo, você reage emocionalmente a um determinado experimento de maneira positiva ou negativa, altera essa química cerebral, essa química é derramada na corrente sanguínea a partir do hipotálamo, na neuropeptídeo, atinge todas as células e modifica a sua resposta imunológica, tornando-a mais ou menos eficiente. Esse é o mecanismo. A gente sabe que isso acontece, mas por que acontece e como acontece? Uma das explicações são chamados genes saltadores ou transposons, epigenética, a junção desse conhecimento, e nós poderíamos acrescentar, né? A sua mente determina a sua realidade. Então, espíritos diferentes reencarnando, causando expressividade diferente. Então, você tem a mesma estrutura genética, mas você é o agente da sua existência. Então, quando nós falamos da importância da interação desse espírito no processo de desenvolvimento embrionário, inclusive do nascimento, tá? Então, digamos que você tem o potencial da expressão da esquizofrenia e nessa infância, onde essa atividade de genes saltadores é muito intensa, se você cria determinadas condições de ambiente, condições emocionais, tranquilidade muito grande, esse espírito, sim, através dessa atividade de natureza biológica, causa alterações e muda a expressividade da doença. Então, uma coisa que podia ser grave se torna menos grave, uma coisa pode aumentar de gravidade, ou seja, você pode sim, tá, definir a sua existência a partir dos seus pensamentos. Seus pensamentos definem suas crenças definem sua química cerebral define sua realidade. A gente fala isso de inúmeras maneiras, mas não estamos tratando de autoajuda. A gente tem fundamentação, nós estamos mostrando ao longo de vários vídeos muitas dessas fundamentações que você pode ter acesso. Você pode interpretar isso de maneira distinta, é interessante para a gente ter uns comentários, tá? Comenta aí o que você achou. Leia o artigo. Olha, eu não entendi muita coisa, eu não linkei como você fez isso. E a gente procura um vídeo e aprofunda mais. Se vocês têm interesse, por exemplo, em aprofundar esse tema aqui, eu acho ele extraordinário.
Eu não falei de todos os aspectos desse artigo, que são vários. Eu tenho aqui pelo menos 4 vertentes distintas para a gente aprofundar. Eu escolhi aprofundar essa diferença que vem do espírito. Peraí, está falando de interferência sobrenatural? Não. Espírito, psique, você, o eu, que interfere na sua biologia. Então, os seres humanos são muito mais do que uma entidade biológica. Essa capacidade adaptativa está presente em vários organismos, organismos vegetais. Então, por exemplo, as bactérias e os vírus são muito mais adaptativos, porque eles alteram rapidamente. Então, por exemplo, a vacina, você tem o vírus da gripe, da influenza, e ele entra no hospedeiro, já se altera e muda. Isso também existe no ser humano. Então, essa capacidade de alterar nossas respostas biológicas, fazendo o quê? Calibrando isso com as nossas interações com o meio ambiente. Então, o mundo muda e nós nos adaptamos ao mundo com a nossa capacidade de sobrevivência. O ser humano, apesar desse nível de complexidade biológica que muitas pessoas acreditam, ele tem uma capacidade adaptativa impressionante. E uma das forças motrizes dessa capacidade adaptativa é a nossa vontade. A nossa vontade direcionada pode alterar a expressividade do DNA, isso é muito sério. Sim, essa é a fundamentação científica para aquela em que diz que sua mente influencia a realidade. Espero que tenha te ajudado. Muita paz. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.